Oi! Neste vídeo nós vamos demonstrar agora uma decoração no bolo de 3 andares, certo? Aqui nós utilizamos a técnica matelassé de decoração, que nós temos um vídeo demonstrando passo a passo, e nós colocamos nesse matelassé umas pérolas que nós colocamos no pó cor-de-rosa, né? O pozinho é comestível. Tá? Colamos elas aqui com glacê real, tá? E as bolinhas, essas pérolas é chocobol, o chocobol branco que a gente colocou. Aqui eu mostro pra vocês, ó. Eu coloquei um pozinho do pó comestível dentro de um potinho, coloquei chocobol branco aqui, sacudi e depois colei ele no matelassé com o glacê real. Nesse aqui nós vamos demonstrar um outro trabalho e aqui um outro trabalho, tá? Nós vamos começar pela fita. A fita, eu abri uma pasta americana, tá? Eu tingi uma pasta branca, abri ela e depois com esse cortador aqui, cortador de tira, eu cortei uma tira, tá? Para me facilitar, tem diversas maneiras da colocação da fita no bolo. Eu me utilizo aqui, para me facilitar, eu faço assim. Eu primeiro tiro ela da bancada, dessa maneira, que me facilita na hora da colocação. Essa é a técnica que eu me utilizo para colocar faixa, tá? Então eu vou fazer assim e vou guardar no plástico para nós utilizarmos. E a frente do nosso bolo. Então essa parte aqui vai ser a frente. Para facilitar para mim, eu peguei um pedacinho de pasta pequenininho, fiz uma bolinha e vou colocar aqui onde fica a costa dele. E eu sei que aqui vai ser a costa. Tá? Como eu vou colocar um laço aqui embaixo, junto com a fita, eu vou iniciar a colocação pela frente. Tá? Ó, vai ser assim. Então, esse aqui eu tinha deixado no saquinho para ela não ressecar. Vou passar nossa colinha de CMC, que eu já passei para vocês também num outro vídeo. Nós temos nossa colinha como fazer. Tá? Então, vou virar esse bolo para mim, para facilitar para mim. E vou passar a colinha de CMC em toda a volta, para colar a minha tira. Já passei toda a volta. O que vocês estão vendo agora é a costa do meu bolo, que tá ali a minha marcação. E eu vou iniciar a colocação. Já vou virar para vocês. Aqui. Olha como me facilita essa técnica. Como é que eu sei a metragem correta de faixa, de fita que eu tenho que cortar para não precisar emendar? Se eu tenho 30 centímetros de diâmetro aqui, vezes 3, 90 centímetros de fita é o que eu necessito, certo? Aí eu não vou precisar fazer emendas. Assim que é o meu raciocínio. Como eu vou fazer um laço na frente, eu vou deixar essa emenda obrigatória na frente. Caso contrário, eu ia deixar ela para trás. Venho com a colinha de CMC aqui, mais um pouquinho. E venho para a beirada agora. Passo na beirada da fita. Porque antes, para não ter excesso de cola, eu não passei até o fim.
E essa técnica eu vou repetir aqui e aqui, tá? Nesse bolo no branco aqui, nós vamos colocar tiras. Como é que nós fizemos as tiras? Como a outra que a gente demonstrou. A gente abriu uma pasta americana, tingimos cor de rosa e cortamos ela numa largura mais fina. E nós vamos agora fazer a colagem dela. Aqui eu vou ver mais ou menos o tamanho, que vai ser a altura que vai ser, para eu não precisar cortar muito na hora que eu tô aplicando no bolo. Tá? Então aqui nós vamos ver a técnica de aplicação das tiras no bolo. Vou demonstrar uma para vocês. Vou colocar um pouco de cola embaixo. Venho sem a cola, só firmo aqui embaixo e venho sem a cola até em cima. Tá? Lá em cima eu vou cortar. Ó. E agora eu venho com um pouco de cola. Só depois que eu coloquei a cola, um pouquinho de cola em cima, um pouquinho de cola na base, é que eu venho daí com a régua. Claro, tem que estar de frente para mim o bolo, para eu não errar isso. E ajeito aqui se a faixa, se a fitinha tá torta ou não. Tá? Agora eu vou repetir. Só que para eu repetir, eu vou ver o espaço que eu quero entre um e outro. Eu poderia colocar um espaço de uma régua pequena, mas eu quero um espaço maior, então eu vou colocar uma régua maior, tá? Isso me facilita para eu ver o espaço correto. Ó, aqui eu já consigo ajeitar ela, tá? E eu venho para colar a próxima tira. Pego a colinha de CMC, sempre sem excesso, e no final da régua aqui, vou colocar um pouquinho aqui embaixo e um pouquinho aqui em cima. Agora que eu já sei o local certo, ó, eu posso vir com uma pincelada de colinha ali, ó. Vem com uma pincelada de colinha, sem excesso, bem no final da régua, tá? E venho aqui fazer a colagem. Tá ali marcado, né, com a colinha. Se eu tiver dúvida, né, eu deixo a régua aqui, tá? E colo aqui com a régua, depois eu tiro a régua. Acabamos então a aplicação das tiras e eu quero mostrar para vocês que essa técnica que eu utilizei de colocar uma régua no meio e aplicar de um lado para o outro, de um lado e do outro a tira, colocar a colinha em todo o local que vai a tira para ela não abaloar, ó, ela faz com que eu vou girar o bolo para vocês perceberem como fica perfeitinha o espaço entre um e o outro. Muito.
Todo acabamento faz a diferença na formação do bolo. Então agora eu vou colocar aqui um laço Chanel, outro e outro, tá? Já cortei aqui a tira, já tenho o tamanho do meu laço, e já vou cortar para vocês verem como é que eu faço o Chanel. Aqui. Primeiro eu vou ver o tamanho que eu quero. Se pra mim esse tamanho aqui de Chanel já tá bom, e está pra mim, é o que vai ficar. Agora vamos ver a outra tira. Divido ao meio, fiz uma tira, dividi ao meio. Isso eu tô só vendo se o tamanho pra mim tá bom, tá, pessoal? Eu não quero fazer os 3 laços do mesmo tamanho. Eu acho que fica indelicado. Quero ir diminuindo o tamanho dos laços. Mas eu achei agora meio pequeno. Achei pequeno esse aqui, então vou refazer. Fazer um tamanho maior. É maior que aquele ali. Agora nós vamos acabar o laço. Os outros 2 eu já fiz e deixei esse aqui para mostrar para vocês como eu fiz. Pronto, o acabamento do laço. Agora nós vamos colocar no bolo, nesse último aqui, a última técnica que falta pra nós, que é o do círculo, né? Como é que eu faço esse do círculo? Nós abrimos uma pasta americana branca, com esse ejetor nós fizemos o recorte dos círculos no tamanho que eu queria, tem vários tamanhos, né? E agora eu vou fazer a aplicação. A aplicação é assim, eu coloco um pouquinho de colinha de CMC, não exagero, nunca exagero. E vou começar aqui na ponta, ó, eu tô me baseando por essa ponta aqui. E encostei ali. Pronto, simples, né? Aí agora, eu vou ver o espaço que eu quero. Eu posso medir o espaço que eu quero, ou eu posso simplesmente vir aqui e fazer um espaço aleatório, mas que ele fique sempre parecido. Ó, peguei a minha mão, coloquei aqui, ó, me deu esses dedos aqui. Ah, esse aqui tá bom pra mim. Colei ali. Agora eu venho novamente e repito a situação. Né? Eu havia deixado dentro do plástico para não ressecar. Coloco colinha de CMC, repito o espaço e colo ela aqui. Vou colar mais uma. Repito o espaço e coloco aqui.
tá? Voltei no meu início. Vou verificar onde que tá o meio e vou colocar no meio. É bem importante que aqui não tenha excesso de cola de CMC, porque ela pode escorrer. Então, vim no meio e coloquei na beirada do bolo. Sigo colando dessa mesma maneira. Ó, eu tento fazer no mesmo local e no meio dessas duas de baixo. Então, e vou mostrar pra vocês que aqui onde eu coloquei essa, eu venho e coloco aqui. Olha como essa composição toda fica harmoniosa. Venho e... opa! Aqui. Assim, eu consigo distribuir bem tanto o poá quanto os círculos quando eu tô fazendo uma técnica com círculos. E repito, sigo aqui a linha e sigo esse aqui. Acompanho esse. Vou botar mais uma para vocês verem. E já vamos finalizar o nosso bolo. Venho aqui, ó. E vamos mais uma ali. Aqui. Prontinho. Tá aqui. Pra ficar com acabamento agora nós vamos acabar o laço. Os outros dois eu já fiz e deixei esse aqui para mostrar para vocês como eu fiz. Pronto, o acabamento do laço. Agora, nós vamos colocar no bolo, nesse último aqui, a última técnica que falta pra nós, que é o do círculo, né? Como é que eu faço esse do círculo? Nós abrimos uma pasta americana branca, com esse ejetor nós fizemos o recorte dos círculos no tamanho que eu queria, tem vários tamanhos, né? E agora eu vou fazer a aplicação. A aplicação é assim, eu coloco um pouquinho de colinha de CMC, não exagero, nunca exagero. E vou começar aqui na ponta, ó, eu tô me baseando por essa ponta aqui. E encostei ali. Pronto, simples, né? Aí agora, eu vou ver o espaço que eu quero. Eu posso medir o espaço que eu quero, ou eu posso simplesmente vir aqui e fazer um espaço aleatório, mas que ele fique sempre parecido. Ó, peguei a minha mão, coloquei aqui, ó, me deu esses dedos aqui. Ah, esse aqui tá bom pra mim. Colei ali. Agora eu venho novamente e repito a situação. Né? Eu havia deixado dentro do plástico para não ressecar. Coloco colinha de CMC, repito o espaço e colo ela aqui. Vou colar mais uma. Repito o espaço e coloco aqui. Tá? Voltei no meu início. Vou verificar onde que tá o meio e vou colocar no meio. É bem importante
que aqui não tem excesso de cola de CMC, porque ela pode escorrer. Então, vim no meio e coloquei na beirada do bolo. Sigo colando dessa mesma maneira. Ó, eu tento fazer no mesmo local e no meio dessas duas de baixo. Então, a mesma altura da anterior, ó, a mesma altura dessa e no meio dessas duas. Esse é o meu raciocínio para fazer a aplicação das bolinhas. Da mesma maneira, quando eu estou trabalhando com poá, né, que é feito com o glacê, no bico perlé, essa é a mesma maneira de raciocínio, essa mesma técnica, né? Então, vim aqui no meio e colei. Tô tentando, eu não tô visualizando, né? Mas se eu tivesse de frente, eu consigo fazer perfeitamente. Ó, venho nesse segmento e no meio das duas. Esse é o raciocínio para ficar uma composição harmoniosa, certo? E tá feito. Agora, eu volto meu bolo, né, e vou mostrar pra vocês que aqui onde eu coloquei essa, eu venho e coloco aqui. Olha como essa composição toda fica harmoniosa. Venho e... opa! Aqui. Assim, eu consigo distribuir bem tanto o poá quanto os círculos quando eu tô fazendo uma técnica com círculos. E repito, sigo aqui a linha e sigo esse aqui. Acompanho esse. Vou botar mais uma para vocês verem. E já vamos finalizar o nosso bolo. Venho aqui, ó. E vamos mais uma ali. Aqui. Prontinho. Tá aqui. Pra ficar com o acabamento perfeito, eu posso com glacê vir aqui na beiradinha e colocar glacê, tá? Que eu tenho aqui. Mas eu acredito que essa decoração já tá uma decoração bonita, harmoniosa, né? Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas para decoração desse bolo de 3 andares, né? Que ficou bem bonito. Ele pode ser utilizado, é um bolo que pode ser utilizado para 15 anos, pode ser para aniversário infantil, né? Então, assim, até das princesas, se quisesse colocar aquela, aqui no topo, aquela coroa que a gente ensinou, que a gente demonstrou, né, no outro vídeo, vocês podem ir lá no nosso canal e procurar a coroa e colocar aqui em cima, fazer uma aplicação de uma coroa aqui em cima, fica bem legal também. Espero que vocês tenham gostado.